A gente tem o vice-presidente Hamilton Mourão falando aí que as eleições serão realizadas no Brasil no ano que vem, mesmo sem o sistema do voto impresso. A gente tem acompanhado essa discussão do voto impresso, inclusive que gera bastante repercussão e polêmica, depois das falas do presidente que tentaria impedir a eleição caso esse novo modelo não seja aprovado, sem apresentar prova alguma de que esse modelo das urnas eletrônicas teria trazido algum problema ou fraude às eleições até agora, Uribe. E aí, o que o vice-presidente deixa claro? Eu conversei, Evandro, com o vice-presidente ontem no domingo e ele disse que as eleições ocorrerão independentemente que seja aprovado este projeto do voto impresso auditável. Essa proposta hoje está numa comissão especial na Câmara dos Deputados, mas não há consenso para ela ser votada. Na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro acabou causando polêmica porque ele acusou sem provas o Tribunal Superior Eleitoral de participar de fraudes. E ele disse também que corria o risco de o país não ter as eleições caso essa proposta não seja aprovada. A proposta não tem consenso. A ideia inicial de Felipe Barros, que é o relator do projeto, era aprová-lo na comissão especial na semana passada, mas não havia consenso. Agora há uma expectativa de ser votado nesta quinta-feira, mas não há consenso também. Caso haja o recesso parlamentar, aprovado, claro, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele deve ocorrer do dia 18 de julho até 31 de julho. Nesse cenário, a possibilidade de votação dessa PEC, proposta de emenda à Constituição, ficaria apenas para agosto. E aí é uma corrida de obstáculos, Evandro, porque para o voto impresso auditável ser viabilizado, ele precisa ser aprovado nas duas casas em duas votações e há apenas um período curto de agosto e setembro, porque ele precisa ser aprovado até 2 de outubro, ou seja, um ano antes da eleição do ano que vem, do primeiro turno. Então, a expectativa e a possibilidade dele ser viabilizado para a eleição do ano que vem é muito baixa. Eu também conversei com o general Hamilton Mourão a respeito da possibilidade da adoção, a partir de 2026, do chamado semipresidencialismo. Essa proposta ocorre no bojo da discussão da reforma eleitoral. Numa entrevista exclusiva à CNN Brasil no final de semana, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, chegou a dizer que isso estava sendo discutido. A ideia é que, além de um presidente da República, houvesse um primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro ficaria responsável pelas discussões internas. Para Arthur Lira, essa proposta poderia ser uma saída para que não houvesse sempre essa discussão a respeito do impeachment do presidente, porque caso houvesse problemas e instabilidades políticas, o primeiro-ministro poderia ser trocado rapidamente. O problema é que essa proposta enfrenta alguns receios no Palácio do Planalto. Hamilton Mourão disse que ainda não estudou a respeito, não se debruçou para ter uma opinião. Mas no Palácio do Planalto há uma opinião de que essa proposta, na verdade, seria uma saída para dar mais poder ao Congresso Nacional na gestão do orçamento. Por isso que gerou muita desconfiança, porque nesse cenário seria o primeiro-ministro quem faria a gestão interna das contas do país. É bem parecido com o que acontece em outros países, em alguns deles que adotaram esse sistema. Agora, Uribe, rapidamente, deixa eu aproveitar sua participação aqui ao vivo. Essa questão do voto impresso auditável foi criticada, inclusive, por líderes do Congresso, que chamaram até de oportunismo de alguns. Evandro, não tem apoio nem na própria base aliada. Esse é o problema. O presidente Jair Bolsonaro tem feito críticas ao Supremo Tribunal Federal, não ao Supremo, ele não critica a instituição, mas alguns integrantes do Supremo Tribunal Federal que são contra essa proposta. Só que o problema está na própria base aliada. Líderes de partidos que formam a base aliada não são favoráveis à proposta. Por isso que a proposta ainda nem saiu da comissão especial. E a possibilidade dela não ser aprovada, o requerimento dela não ser aprovado, nem na comissão especial. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, em conversas reservadas, já disse que só pautará para o plenário se houver consenso. E não há consenso. Por isso que é muito improvável que ela seja aprovada até o dia 2 de outubro para ser viabilizada para o ano que vem. A tendência hoje, Evandro, é que essa discussão fique para o próximo mandato, ou para uma reeleição de Jair Bolsonaro, ou para a eleição de um novo presidente. E aí também essa questão do semipresidencialismo. E aí seria, na verdade, viabilizado apenas para a eleição de 2026. Então é uma proposta que tem gerado polêmica. Já houve uma tentativa de alguns ministros
ministros do Supremo de haver um meio termo nessa questão para não colocar a votação das urnas eletrônicas em xeque. Esse meio termo seria aumentar o chamado teste de integridade. Este teste é feito nas urnas eletrônicas no dia da eleição. No dia da eleição, algumas urnas, há uma votação informal em algumas urnas e também impressa. E esses dois resultados posteriormente são checados. Hoje, esse teste é feito em 100 urnas. A ideia de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal é elevar para 1.000 urnas. Então, é uma tentativa de um meio termo para que você consiga fazer uma análise melhor das urnas e comprovar o resultado da eleição. Uribe, toda essa discussão, né, que é complexa, inclusive com mudança de sistema administrativo no país, de poder, no meio de uma pandemia, com vacinação que precisa avançar, com esse problema sim que é urgente, população imunizada, vacinada, para a gente conseguir retomar outras discussões e retomar também economia, enfim, a rotina de todo brasileiro aí que está nessa expectativa agora. Obrigado, Uribe, a gente volta a conversar, se tiver mais apurações, chama a gente ao vivo aqui.